Vambora. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Dulce. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, pessoal. Tudo Boa... bem? Excepcional, sensacional. Tudo maravilhoso? Maravilhoso. Como podemos ser mais felizes e gratas a esse universo tão incrível? Tão incrível. E ao poder do agora, que nos faz perceber tudo isso. Quantas mágicas, milagres, alegrias e felicidades a gente pode viver hoje. Verdade. O que está disponível para hoje? O que está disponível para a gente? É isso. E bora expandir ainda mais esse poder da presença, de estar aqui agora, né? É isso aí. Pessoal, vocês estão vendo aqui, ali no cabelinho da Cristina, Aqui uma pincelinha que eu pus aqui, ó, linda. Um codiguinho de barras, né? É um QR Codezinho. QR Code. É um QR Code aí, Cris, aí mesmo. Quem tá aí, Marcelo? Você tá aí agora? Boa tarde, Marcelo, nosso companheiro impecável. Boa tarde, Marcelo. Gente, esse é o QR Code lá da mentoria Nova Dinâmica. Essa semana é a última aula ao vivo, mas elas estão ficando gravadas. E ainda tem aí um mês de monitoria, né, para aplicar todas as técnicas. Então, pessoal, e assim, essa mentoria é uma mentoria rápida, né, de 4 aulas, que vai ficar gravada. É uma mentoria direto ao ponto para quem quer mudar os resultados de qualquer área da vida. Não posso falar, é só financeira, não. Olha quem voltou. Saudade de você, Clau. Seja bem-vindos. Nossa, minha internet está uma beleza. Seja bem-vinda, Claudinha. Gente, eu estou tentando botar a Claudinha aqui. Ô, Dulce, para mim tá travando sua internet. Tá. Tá mesmo? Podemos ser mais mágicos e criar internet, gente. Criar sinal. Dá uma olhada para mim, pessoal, se esse QR Code está funcionando, se esse tamanho, eu não sei, né? Eu coloquei aqui, mas eu não sei se está funcionando, esse tamanho é bom. Enfim, queria que vocês me dissessem, tá bom? Vamos lá, vamos ler, porque o poder do agora, né? É isso. A gente parou, olha só, no livro digital que eu tenho aqui, está na página 18, bem no meio da página. E aqui no livro... Todos os anseios, né? Foi aqui que a gente falou. Paramos em todos os anseios ou seres humanos? Enquanto estivermos identificados com as nossas mentes aqui. Tá. E aqui no livro físico Maravilhindo, na página 34. Na página 34. Beleza. No último parágrafo da página 34 do livro físico. É isso. Tá jóia. Eita, que encostei aqui na coisa. Peraí que eu tô voltando. Agora foi a... Encostei o livro aqui no cabinho da câmera e ela tá muito sensível. É uma menina sensível. Delicada essa menina? É muito delicada. Vamos lá. Enquanto nós estivermos identificados com as nossas mentes, gente, ó, já grifa, porque esse aqui é aquele parágrafo, sabe, que faz todo sentido para a vida, é isso, tá? Enquanto nós estivermos identificados com as nossas mentes, o que significa dizer, enquanto nós estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Sabe o que você chama aí de ansiedade, depressão? Pois é. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também a causa principal do sofrimento físico e das doenças.
o ressentimento, o ódio, a autopiedade, sabe? A vitimização, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo aquela leve irritação são formas de sofrimento. E qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. Qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. É o inseparável oposto que se manifestará com o tempo. Gente, quanta profundidade, né, numa frase só. E o que ele, por que identificar com a mente? A mente é má, Cristina? Não, a mente não é má. A mente é incrível. É um instrumento incrível, desde que você esteja no comando dela. E não deixe ela comandar você. Entende? Se você estiver no comando dela, ela se torna um instrumento de poder. Gente, Gislaine, boa tarde, sua maravilhinda. Saudade também, amor. Saudade, estávamos sentindo sua falta também. Gente, esse livro, ele é sensacional demais. Então, qual que é o problema da mente? A mente não tem problema. O problema é que você se identificou, você está achando que você é ela e não é. Né? O problema é você? Não, o problema é essa identificação errada. Você é o capitão do navio e você está se identificando com equipamentos desse navio, sabe? E quando a gente faz essa identificação, a gente é sempre menos, né, Dulce? A gente fica muito sucumbido a essa limitação. Porque aí, por exemplo, a mente apresenta para você um mecanismo de, entre aspas, defesa, de não querer expandir, né? Então ela vem disfarçada aí do tipo, ai, deixa para lá, vou ficar aqui mesmo, quietinha. E aí, se você está identificado com isso, você embarca. E aí você acha que isso é ruim, e não é. Né? Não é a tua mente que é ruim, é você que tem que olhar para isso e falar, não, amor, vamos em cima, vamos para cima, larga disso. É assim. E assim, tem uma técnica que você pode usar, né, para você perceber que você não é a mente. Você olha e fala assim: deixa eu ver o que eu vou pensar agora. Sabe, como se você estivesse vigiando a sua mente. Torne-se assim um observador da sua mente. Você vai perceber que você está fora. Você não é a mente. E se você consegue observar a mente, de fato você não é ela. E assim, o que são, então, o que é esse monte de pensamento dentro da minha cabeça, esse monte de vozes, né, dentro da minha cabeça? Gente, aí tem uma teoria, né, de que os pensamentos não são necessariamente nossos. Eles são como se fossem, eles estão soltos, né, como se fosse um monte de ideias, pensamentos, sentimentos, soltos. Travou. Ó, travou a sua imagem e o seu som. Tá, e tem um chiado. Tem um chiado. Esse chiado é aqui? Tipo, ó, deu uma travada na hora que você estava explicando aí sobre essa psicosfera, né? Essa questão de tudo, de todos esses miasmas que ficam aí orbitando o tempo todo, estão por aí, né? E a Ah, gente vai frequenciando. gente, a minha internet está instável. Vamos lá, voltou. Vamos ver. Então, Oi, parou a imagem, né? Parou, travou aqui quando você estava explicando a respeito dessa parou. captação. Aí, ó, parou de novo. Interessante, hein?
Nossa, quanto poder a gente está emanando aqui que a Matrix está nos sabotando. Isso vai mudar a vida por causa disso que nós estamos sendo sabotadas. Mas é verdade. Né? Porque É isso. uma mente que se liberta dessa teia vale milhões. Né? Tudo que a gente fala aqui é muito poderoso. E essa voz não vai se calar, gente. Não adianta. Não é só nós duas. Existe um eco enorme de pessoas nessa mesma vibração e a gente vai continuar falando. Picotando, não picotando, travando, caindo, e a gente vai. Pega esse código, como diz o Pablo Marçal, pega o código, você entende? E abre a mente, sabe? Dissocia, assim. É você ser infinito, centelha, maravilhosa, potente, absoluta. Observa a tua mente e fica atento, sabe? Esse padrão de vibração, a esses pensamentozinhos pequenos, que mais de 90% deles não são seus, não fazem parte do teu mundo de experiência. É que à medida em que você vai emergindo, você vai acessando mais e mais luz, mais e mais consciência, você também vai ficando mais perceptível. Então, assim, automaticamente você fica mais sensível a essas captações. E aí é a hora de usar de toda essa maturidade que a gente tá malhando aqui diariamente. É a hora de você olhar e perceber que esse pensamento não é seu, que esse sentimento, essa emoção não é sua, sabe? Então devolve ao remetente, devolve com a sua autoridade, com essa, sabe, com esse poder que você tem de ser você o comandante da tua vida. Mas, Cristina, eu diria que a melhor atitude não é nem devolver. Se você sabe que não é seu, é só você não reagir. É igual nuvem passando no céu, você não tem como controlar, sabe? Mas você tem como não se identificar com ela e não se conectar a ela. Né? A partir do momento que você não se conecta, ela não faz morada na sua cabeça e pronto. Né? Então, os pensamentos vêm e vão. Se você não dá atenção, mas também não reage, o que acontece? E você sabe que você não é eles mais, você já sabe disso, isso vai começar a ser mais leve e cada vez menos, e aí vai acontecer o que ele fala aqui, de você ter um espaço entre um pensamento e outro. Gente, esse espaço é a presença. Quanto mais espaço, só que tem gente que não tem espaço, e é um pensamento em cima do outro, é onde a gente tem essa impressão que a gente tem várias vozes falando na nossa cabeça. Várias vozes falando ao mesmo tempo. E quanto mais a gente se identifica ou fica reagindo a essas vozes, que são esses pensamentos, mais eles fazem morada aqui na mente e mais você se identifica com eles. Então, o ideal é você só soltar. Quanto mais você não dá atenção, o que acontece com as pessoas que estão falando na sua cabeça e você não dá atenção? Elas vão embora. E é assim que começa a acontecer. E daqui a pouco você vai percebendo que você está mais presente, que, sabe, tem mais espaço entre um pensamento e outro. E que você está mais presente e não se identificando mais com ela. Então, o exercício é exatamente a meditação, exatamente isso. Só deixa passar. Deixa passar. Respira e vai passando. Né? Respira e faz esse exercício todos os dias um pouquinho. Se você puder fazer várias vezes por dia, sabe, alguns minutos, você vai perceber que com o passar dos dias, isso vai melhorando. E você vai ficando mais leve. E junto com isso, exercita a respiração. A gente estava falando agora com a minha filha, né? Ela era uma pessoa extremamente ansiosa. Até que um dia, eu correndo barras nela, eu percebi que ela respirava curtinho. Sabe quando respira rápido e curtinho? Eu falei, vamos aprender a respirar. Isso foi diminuindo, sabe? A ansiedade foi diminuindo. Eu não posso falar que hoje ela é uma pessoa totalmente calma, mas ela já tem muito mais momentos de tranquilidade do que de ansiedade.
Porque ela percebe que ela está nessa respiração, que era o que ela tinha sempre, sabe? Então, a respiração é fundamental também, tá? Isso é presença, você perceber como é que você está respirando, como que você está, sabe? Como que está o seu corpo, como que você está pensando, o que você está pensando. Não reage, não se apega ao pensamento, deixa só ele ir. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou drogas para ficar alto, eu não sei o que é isso, então sabe o que o alto transforma em baixo. Que o prazer se transforma de alguma forma em sofrimento. Principalmente se você se apega a isso, né? E quer isso sempre na sua vida. Já pensou? A maioria das pessoas também sabe, por experiência própria, como uma relação íntima pode se transformar de modo fácil e rápido, de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Vistas de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda. São partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência identificado com a mente. Vou ler de novo esse pedacinho. Então, tanto o positivo como o negativo são dois lados de uma mesma moeda, certo? E são partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência que está identificado com a mente. Então, se você está identificado com a sua mente, inevitavelmente o prazer vai se tornar dor. A alegria vai se tornar choro daqui a pouco. Sabe esse ditado, né? Se você tem muita alegria hoje, sofrimento amanhã. Por quê? E se você está identificado com essa alegria, inevitavelmente, sabe, é a mesma área do cérebro. Ela tem que estar em equilíbrio. Então, o ponto zero, que é esse... O ponto zero da mente, né? Você não se identificar com a mente, é exatamente esse espaço entre um pensamento e outro. Você não se identifica com os pensamentos. Dulce, mas eu não vou mais pensar. Pensar é bom, não é? Gente, não tem nada a ver. Pensar é importante, mas o que a gente tem na maioria do tempo não é pensamento, é atividade mental. E essa atividade mental é ruim. Por quê? Gera ansiedade. A mente, ela só sabe o que ela já viveu. Então, ela se identifica sempre com as experiências, que nem sempre foram boas. Então, você vai começar um novo relacionamento, por exemplo, ela já traz toda aquela bagagem dos relacionamentos antigos para esse novo. Ela nunca vai viver o novo como novo. Ela sempre vai trazer o passado para cá. Então, ela nunca vai estar presente. O presente nunca vai ser presente, vai ser sempre passado. O futuro vai estar sempre refletido, né? O passado no futuro. Fala, Cris. Não, e assim, e quando ela não acha essa referência no passado, aí ela vai para a ansiedade, né? Aí ela vai para uma projeção geralmente negativa, porque aí ela não sabe, é novo para ela, e se é novo é risco, e se é risco é perigoso e eu não quero. Ei, Eric, seja bem-vindo. Pessoal, vamos dar uma olhada no canal do Eric, hein? Olha, com esse nome, parece ser uma coisa grandiosa, hein? Exatamente, concordo. Pois é. E quando, sabe, Eric, quando eu descobri isso, nossa, que paz, que paz. Saber que eu não era sabe, aquelas 15 vozes que você nem identifica quem é o chefe, né? Não, o chefe é você. E você não é nenhuma dessas vozes. Você está de fora. Só nessa barulheira, nessa zoeira que fica a nossa cabeça. E quando você para de ouvir, cara, aí você tem mais chance de ter o que a gente chama de intuição, né? De insights,
de ideias incríveis. Porque isso não vem, você não consegue perceber isso no barulho da mente. Isso só vem nesses espaços de entre um pensamento e outro. Essas grandiosidades, essas respostas. Você concorda, Cris, com isso? Concordo totalmente com isso. E assim, né? Assim, eu acho, assim, o que eu penso, a gente tem que estar sempre usando tudo aquilo que a gente aprende para o nosso bem, né? Então, assim, às vezes pode ser que você tenha dificuldade de silenciar a tua mente de 1 minuto, sabe assim? Ou de observá-la. Mas vai fazendo minuto por minuto, vai expandindo esse tempo, vai aumentando esse tempo, vai utilizando as técnicas que você sabe, as técnicas que você tem, tudo isso vai colaborando para você chegar nesse ponto de do nada, sabe? Não reação nenhuma. Porque tudo é um exercício, né? Talvez vocês achem complicado no começo, mas é a persistência nisso que vai te trazer uma excelência. E aí, cada vez mais, você vai ficando senhora de si, né? Dona de si, da sua vida. Exato. Exato, Cris, senhora de si, senhora da sua mente, senhora do seu corpo, fazer esses instrumentos incríveis trabalharem para você e você parar de trabalhar para eles, né? É assim. É isso aí. E aí sim você vai trabalhar para os seus propósitos, para o que você veio fazer aqui. Uhum. Isso aí. Existem 2 níveis de sofrimento: o que você cria agora e o que tem origem no passado, que ainda vive em sua mente e no seu corpo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado é sobre isso que desejo falar com você agora. É uau, hein? É uau. Agora a gente entra no capítulo 2, consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Que aqui, ó, no livro físico é a página 36. Vai lá, Cris. Não crie mais sofrimento no presente. Ninguém tem uma vida livre de sofrimento e mágoa. Não é uma questão de aprender a viver com isso em vez de tentar evitar? A maior parte do desafio do sofrimento humano é desnecessária. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho enquanto a mente superficial governa a nossa vida. Olha só, Dulce, o quanto que traz isso. Se você estiver atento, se você estiver presente, nem pelo sofrimento você passa de nada, porque você vai estar ali. Impressionante. O sofrimento em que sentimos nesse exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. No nível do pensamento, a resistência é uma forma de julgamento. No nível emocional, ela é uma forma de negatividade. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o passo, não, de acordo com o próximo grau, eu não entendi aqui, Dulce. Vê o que está no livro, por favor. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o próximo grau de resistência? Isso? Com o nosso grau, com Com o o nosso nosso grau grau de de resistência. Então, aqui, ó. O sofrimento varia de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. E isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com as nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Em outras palavras, quanto mais nos identificamos com as nossas mentes, mais sofremos. Ou ainda, quanto mais respeitamos e aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. E aqui, né, Dulce, quando a gente fala assim, ó, não resiste e nem reage, a gente
o livro acaba de trazer exatamente isso, né? Quanto mais você resiste a uma realidade que está acontecendo, ou uma consciência que você está tendo, mais aquilo vai se tornando forte, causando mais dor. E você vai se E, identificando mais com esse momento, em vez de sair dele e ficar no agora. Lembra, a gente sempre fala assim, ó, a dor, ela é um fato. O problema é que a gente não fica no fato. A dor é um fato. Você caiu, machucou, perdeu alguém, perdeu uma situação. É um fato. Aquilo doeu. Ponto. Agora, ficar sofrendo é escolha. O sofrimento é mentira. O sofrimento é ilusão. Minha mãe morreu. Isso é um fato. Estou triste. Ok. Vai existir um tempo de luto. Por muito tempo eu vou sentir essa dor, essa ausência em mim. Mas esse é o fato. Agora, você ficar agarrado ali, naquela pessoa que se foi, e que, na realidade, assim, só mudou de plano, só mudou a vibração, né? Ela continua ali, em essência. Então, você fica preso numa situação de dor, de sofrimento, que você vai criando e alimentando todos os dias com as suas escolhas. E aí você pode pensar assim, nossa, você está falando assim porque você não passa por isso. Verdade, não passo? O que a gente sabe um do outro? Né? A gente não sabe muitas coisas, na realidade a gente não sabe nada. Mas o que eu sei é que tanto em mim como em você existe uma centelha divina. E que tanto eu como você pode fazer escolhas na vida, todos os dias, a cada minuto e segundo. E que a tua vida vai ser mais grandiosa ou menos grandiosa de acordo com as suas escolhas. Que você vai colher aquilo que você plantar hoje. E que esse hoje que você está colhendo cheio de ilusão é fruto do que você plantou lá atrás. Então, quer dizer, é ter essa consciência o tempo todo, gente. Cristina, e é exatamente isso, né? A gente cria o sofrimento, trazendo o passado, ou seja, nossas experiências dolorosas para o agora, isso ressoa no agora, né? Acaba criando isso no agora, mas também não aceitando o que está acontecendo, a realidade, vamos falar assim, né? O que você criou. Na verdade, tudo que nos acontece são criações nossas, nós criamos ou atraímos para nós, com Sim. os nossos pensamentos e emoções. Só que a gente fica reagindo. Mas não pode ser assim. Você não pode ser assim. Você não pode fazer assim. Isso não pode acontecer. A guerra não podia estar acontecendo. Não sei o que. Isso sabe, é um absurdo. Sempre que a gente fala essas coisas, a gente está reagindo, resistindo ao que está acontecendo. E E existe uma criando lei, né? mais. Uma Né? E das leis criando do mais. universo, uma das 11 leis, gente, é a lei da não resistência. A lei da não resistência é o seguinte, ok, apareceu uma pedra aqui no meu caminho, como eu vou contornar? É mais ou menos assim, ver a água, como que a água faz, né? Aparece uma pedra no meio do rio, a pedra vai querer furar essa pedra para passar? Não, ela vai dar a volta na pedra, ou vai passar por cima, né? Ou vai dar um jeito de passar. Ela não vai resistir àquela realidade ali. Ela vai fluir, vai continuar fluindo. E é exatamente isso, quando você flui. Sabe, o que Jesus falou disso? Ah, se alguém vier aqui querer pegar sua capa, dê duas, se você tiver, né? Se alguém falar assim, ah, você vai ter que andar 1000 passos comigo, tá bom, vou andar 2000. Tá tudo bem, vamos, sabe? É não reagir. Quando você não reage, você acaba vendo que existe mágica no que está acontecendo. Existe Sim. um porquê. E outra, você consegue perceber o seguinte: uau, se eu criei essa merda aqui desse tamanho, eu sou capaz de criar uma coisa incrível, grandiosa também. Eu só preciso mudar o meu ponto de atração, né? Porque quando você percebe que você é o criador de todas as coisas que acontecem, você para com essa bobagem de não aceitar a realidade.
Dulce, mas eu não posso aceitar isso aqui. Então, cria diferente. Cria diferente, né? Uhum. Porque o que está aí você já criou. E agora, olha para isso e fala assim: como que eu posso mudar minha criação? Como que eu posso criar coisas mais divertidas e leves para o meu coração? E Uhum. muitas vezes isso faça perguntas e a resposta vem, mas você tem que estar presente para perceber a resposta. Verdade. Porque a mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora, porque ela não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao tempo, tanto passado quanto futuro. E assim ela vê o atemporal. Agora, não, e aí ela vê, assim ela vê o atemporal agora como algo ameaçador. A verdade, o tempo e a mente são inseparáveis. Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Tan. Será que as perguntas "que horas são?" ou "que dia é hoje?" teriam algum sentido para um carvalho ou uma águia? Algo, acho que eles ficariam intrigados e responderiam: "Claro que é agora." Tipo assim, né? Agora, que horas é agora? A hora é agora. O que mais existe? Não há dúvidas de que precisamos da mente e do tempo, mas no momento em que eles assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas, o sofrimento e a mágoa. Dá uma grifadinha nisso daí que eu acho que vale a pena, hein? Para ter certeza de que permanece no controle, a mente trabalha o tempo todo para esconder o momento presente, como o passado e o futuro. Assim, a vitalidade e o sofrimento potencial criativo do ser, que é inseparável do agora, ficam encobertos pelo tempo e a nossa verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Todos nós sofremos ao ignorar ou negar cada momento precioso ou reduzi-lo a um meio para alcançar algo no futuro, algo que só existe em nossas mentes, nunca na realidade. O tempo acumulado na mente humana encerra uma grande quantidade de sofrimentos cuja origem está no passado. É muito. Se, se não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, não crie mais tempo, ou pelo menos não mais do que o necessário para lidar com os aspectos práticos da sua vida. Como deixar de, como deixar de criar tempo tendo uma profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro, quando precisar lidar com os aspectos práticos da sua vida. Diga sempre sim ao momento atual. O que poderia ser mais insensato do que criar uma resistência interior a alguma coisa que já é? O que poderia ser mais insensato do que se opor à própria vida, que é agora e sempre agora? Renda-se ao que é, diga sim para a vida e veja como, de repente, a vida começa a trabalhar mais a seu favor e em favor, não, em vez de contra você. Muito bem. Pois é. Então a mente, ela se identifica com essas coisas, né? Com a Linearidade. linearidade Linearidade do tempo. do tempo, que na verdade é uma percepção apenas nossa, né? Isso já existe até uma teoria da física de que o tempo ele não é linear.
Bom, mas isso não vamos falar disso agora, né? Isso também não importa. O que importa é você parar de identificar com a mente e parar de brigar com o agora. O que está aí é o que você tem que olhar e falar assim, ok, tá aqui. Eu não estou gostando disso. Como que eu posso mudar isso? Né? E não falar assim, eu não quero que seja assim. Eu não gosto que seja dessa cor. Você tinha que ter feito de outro jeito. Você tinha que ser diferente. Eu não aguento que seja dessa forma. E a gente fica brigando com a realidade, com o que as pessoas são. Você pode mudar o outro, você não está mudando nem você, cara. Você não está mudando nem você. Como é que você vai querer mudar o outro? E a gente se esforça para mudar o outro, mas não olha para o que a gente tem que mudar na gente. E é mudando a gente que a gente vai mudar o outro, que a gente vai mudar o mundo, que a gente vai mudar o que você não tá bom. Caramba, entende isso de vez, sabe? É percebendo que você não é a sua mente, que não é brigando com a realidade, não é resistindo ao que você está vendo, que você vai mudar. Aliás, é ignorando o que você está vendo, a tirania dos sentidos físicos, é que você vai conseguir mudar esse comando, né, da mente para você. Dulce, mas como assim a mente e eu? Quem sou eu? Então, você é um espírito. Vamos falar em palavras simples? Você é um espírito. Você é um espírito e eu sou um espírito, uma centelha de Deus. Porque tem gente que não entende falar centelha de Deus, tá? Eu sou um espírito. A nossa imagem e semelhança com o Criador não é com relação ao corpo, é com relação a essa centelha, a essa energia, a esse espírito. Seu espírito é semelhante ao do Criador. A imagem e capacidades criativas. Você cria a partir do que você imagina. A imaginação é um poder criativo. Ai, isso tudo é tão grandioso, tão fenomenal, tão mágico, tão maravilhoso. Como que nós podemos ser mais felizes e gratas, Cristina, por já ter isso? E assim, verdade, não é você saber que vai fazer você aplicar isso da noite para o dia na sua vida. Não é. A não ser que você tenha, né, essa capacidade de se iluminar como o Eckhart Tolle, que foi assim, né? Ele se iluminou, então o saber e a prática veio no mesmo instante. É. Nós temos que praticar. E essa prática, gente, é diária, é o tempo todo, é uma musculação que se você parar, atrofia, sabe? Atrofia. Então é o tempo todo na presença, o tempo todo questionando o pensamento. E você em vários momentos vai se pegar na inconsciência, por mais consciente. Gente, tem um monte de gente que eu conheço que está lá na frente nisso. E eles virem falando, gente, me peguei numa inconsciência, me peguei, sabe, me sabotando, me peguei. Só que aí ela já percebe. Ela pode até começar a fazer, sabe, estar ali alguns minutos ou algumas horas na inconsciência, mas de repente ela fala, ah, peguei você, sua mente. Satanadinha? Tomar aqui a minha patente de capitão? Não, ela é minha, tá doido? Você tá muito acostumadinha, né, a capitanear aqui esse barco. Agora não, agora sou eu. E assim, é só não desistir, né? Não desista, nunca. Às vezes, o momento atual é inaceitável, desagradável ou terrível. As coisas não são como, as coisas são como são. E não como a gente quer que seja. Então, assim, já pega isso daí, ó, e leva para a vida. As coisas são como são.
né? Se tá chovendo, não sei, coloca a mão para fora. Se estiver chovendo é porque tem que estar chovendo. Então aceita a chuva. E se tiver sol, que assim seja. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e podemos então permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado da verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e, e parta para a ação, caso necessário ou possível. Aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra. Torne-se amigo e aliado do seu inimigo, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como por um milagre. E é verdade, gente. Sabe o parar e respirar? Eu estava esse final de semana escrevendo algumas coisas e pensando exatamente sobre essa consciência. O quanto que às vezes você simplesmente deixa se levar pelos seus instintos. Que a gente está há milênios aprimorando, de repente você joga tudo na lata do lixo. E ai, foi mais forte que eu, subiu na minha cabeça. Como assim? Cadê você, ser consciente? Pare e respira, sabe? Vai tomar presença. Olha para aquilo que está acontecendo, veja o que está te trazendo de ensinamento, de oportunidade, de crescimento. E assim, gente, não é, tá falando porque não acontece, acontece o tempo todo, o tempo todo. E como pode ser mais divertido? Tá na consciência, entendeu? Estar na consciência. Crescer, doer, faz parte do crescimento. E é isso, gente. A vida é assim, ó, como ele colocou aqui, as coisas são como são. Aconteceu? Aconteceu. E agora? Olha para Crescer isso. dói, né? Crescer dói. Mas não Mas crescer dói mais ainda. exatamente, não crescer dói mais ainda. É muito lindo. Então, gente, a Cristina falou uma coisa aí que eu estava segurando, sabe? Eu estava segurando para não falar do negócio da chuva, porque ela fica falando assim, você sempre fala a mesma coisa. E aí, ó, era para ser falado, porque aí foi lá, a ideia foi lá nela para ela poder falar. É. É isso, gente. Será que vai chover? Será que é para estar chovendo? Se é para estar chovendo, você vai abrir a janela e vai estar chovendo. É. Né? Se é para não estar chovendo, você vai abrir a janela e não vai estar chovendo. Então, não resista ao que é. Ame a realidade. E esse é um outro livro, É gente, o próximo. fenomenal. Acho que podia ser até o próximo, né, Dulce? Podia, porque ele traz um monte de exercício. Aliás, gente, esse aqui eu tenho um outro praticando o poder do agora. O praticando o poder do agora são exercícios. Também muito legal. A gente pode também pensar em trazer, Cris. Eu tenho até ele físico também aqui. Bora lá. Lê mais um pouco. Dissolvendo o sofrimento do passado. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos e sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. E sabe o que vira no corpo? Doença, tá? Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. É o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sob sua modalidade, duas modalidades, inativo e ativo.
O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento, enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas e emocionais, perdas do passado, abandono, etc. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância em um padrão de sofrimento do passado, quando o sofrimento era ponto, quando o sofrimento está pronto para despertar o estágio inativo. Até mesmo uma observação inocente, feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativar. Por isso que a gente, assim, ó, de verdade, esteja presente, se conheça. Autoconhecimento é investimento puro em você, o melhor que tem. Porque a partir do momento que você sabe, que você se conhece, que você sabe de si, você vai fechando esses gaps, sabe? Assim, não é tipo, poxa, você sempre vai ter alguma questão, todo mundo tem. A questão é que algumas pessoas passam a vida sem ativá-las e outras acabam estando em ativo, né, em modo ativo o tempo todo. Agora, o fato é que até essas que passaram muito bem pela vida, em algum momento, uma palavra pode startar e vir toda uma avalanche de sentimento, emoção, está tudo ali represado naquele corpinho. E esses padrões, eles vão se densificando, né? No princípio era só energia, então assim, você pega um padrão que fica uma rusga no seu campo eletromagnético e aquilo vai se adensando à medida que a sua experiência de vida vai dando vibrações semelhantes àquela primeira emoção que foi sentida, que foi percebida por você. E aí, por ressonância, aquela massinha vai ganhando forma, vai ganhando peso, e ela vai se materializar para poder expurgar no teu corpo. Esse é o processo das doenças, é assim que a gente cria as doenças. Não tem nada muito diferente disso, você entende? E aí, como que você muda isso? Com a sua consciência. Se você está num padrão elevado de vibração, e isso ainda, essa massa ainda não se densificou, você consegue facilmente reverter coisas assim e nem materializar nada no teu corpo, só mudando a tua mente. Porque o teu corpo, ele é um retrato fiel do que está na tua mente. Tudo que você sente no corpo, num primeiro momento foi percebido, foi pensado, foi sentido. Está no campo das ideias, está no campo das infinitas possibilidades esperando o olho, né? O olhar do observador. É o que você está olhando. A Dulce outro dia trouxe a teoria como que é, das multiprojeções que estão todas interpostas, né? Uma colocada sobre a outra. Então, existe uma série de possibilidades. O que você está pensando? Na hora que você pensa, você ativa isso no campo. E por ressonância, de acordo com o que você está, a vibração que você está atraindo. E vai se materializar. Porque toda crença é autorrealizável. O que você está acreditando? Toda crença é uma profecia autorrealizável. Mas assim, quando você percebe não, você entende o que está escrito aqui, que você não é a sua mente, que o que a gente está vivendo, que você não é o ego, ou seja, esse personagem, e que tudo que a gente vive aqui não é realidade, é só uma maneira da gente adquirir aprendizados e experimentar coisas novas. Você para de se identificar com isso. Ai, porque aquele sofrimento que eu vivi. Não, aquela experiência que eu vivi foi para eu aprender alguma coisa. O que tinha lá que eu não aprendi? O que tinha lá, será que era para eu aprender? Será que eu aprendi tudo que eu tinha que aprender com aquilo? Quando você olha para tudo, para isso que nós chamamos de vida, que na verdade é uma pequena experiência, né? E não se identifica mais com isso, você começa a olhar de cima, sabe? Você, essência divina, imortal,
que vai viver ainda muitas experiências, você começa a olhar para isso como uma coisa, sabe? Eu não sou isso. Eu não sou. Eu não sou essa experiência. Eu não sou aquele momento que eu vivi lá. Aquele momento, ele existiu. Eu criei aquele momento porque eu precisava aprender alguma coisa com ele. O que será? O que será que eu precisava aprender? Nossa, mas doeu no coração, dói de lembrar aquilo. Tá bom, mas então dói porque eu ainda não aprendi o que eu tinha que aprender. O que, que tem ali naquele momento? E aí você para de olhar para o momento como um sofrimento, e sim como algo que você tem que aprender, algo grandioso que tem ali. Gente, isso você muda a percepção, você começa a olhar de um outro jeito para aquele momento, você está ressignificando aquilo. É uma forma de você reprogramar a sua mente e olhar para tudo, para cada momento de maneira diferente. É uma forma muito mais grandiosa de perceber isso que nós chamamos de vida, que na verdade é uma mágica experiência. É uma experiência fenomenal. Só que a gente fica sofrendo porque a gente fica se identificando com cada momentinho ali, achando que aquilo, sabe, aquilo só existiu para me sacanear aquilo. Aquela pessoa só fez aquilo para me atormentar a vida. Sabe aquilo que aquela pessoa falou? Caramba, foi para mim. Ela falou pensando em mim. Às vezes a pessoa não tá nem, sabe, tá ligando todas para você. Tipo assim, né? Não é nada pessoal. E assim, e é verdade, eu mesmo falo, nossa, gente, tá atrapalhando a minha evolução espiritual, sabe? Essa pessoa tá atrapalhando a minha evolução. Pensa que nada é pessoal, não é com você, não é comigo, sabe? Tipo, meu, se liga, cara, é você por você. Então, todo esse sofrimento que a gente fica se identificando, sabe, que fica ocupando a nossa mente, é uma forma do ego querer existir por todo sempre, mas o ego é só esse personagem. O que vai existir por todo sempre é você, o espírito, que tem que aprender com isso. Para de se identificar com esse personagem. Ele é só um personagem. Daqui a pouco você pode mudar o papel, sabe? Tá vivendo o algoz desse personagem, ou o outro, sabe, do lado. Então, para com isso. Começa a olhar tudo como uma grande criação sua. Tá, eu criei isso aqui. Isso não tá bom para mim, não tá, não tô gostando disso. Mas por que que eu criei isso? Que pensamento, que emoção que eu tô guardando aqui que criou isso? O que que eu posso aprender com isso para evoluir, para me melhorar? Gente, muda a percepção. E o sofrimento vai, ó, igual jogar água no fogo, sabe? Vai virar só aquela fumacinha assim breve, daqui a pouco acaba, fica só. É incrível, é mágico. A Cristina adora quando eu falo que é mágico. Adoro, adoro, amo de paixão, porque para mim tudo é mágico. Mas é, mas é mesmo. E quando você começa a olhar para tudo, estando presente e olhando para os detalhes de tudo e percebendo que você cria, tudo muda. O outro não é mais culpado, nada é pessoal, tudo é criação sua. Tudo é criação sua. Então para, gente. Chegou, parou a patetice. Entendeu? Acabou. Chega de patetice, chega. Chega! Chega! Acabou aqui. Ó, vamos só mais esse aqui, mais dois, vai, rapidinho. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto a pessoas à nossa volta, quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sentimentos relativos à nossa vida tornam-se, então,
profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar a pessoa ao suicídio. Olha a cegueira disso, gente. E quando a gente fala assim, sofrimento é algo profundo mesmo, é esse estágio de você se confundir tanto com essa mente doente que você perde toda a razão, todo sentido. Às vezes, você quer comentar alguma coisa? Eu posso fechar esse parágrafo aqui. Às vezes, levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável de alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Preste atenção a qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão, ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal no momento em que este despertar o seu estado inativo. Paramos aqui? É tanta consciência assim que a gente tinha que ficar aqui degustando isso, sabe? Assim, digerindo essas palavras, esses ensinamentos por uma semana. Cada pedacinho, cada pedaço desses capítulos, né? Mas, assim, independente de como que são os sofrimentos, eu adorei quando ele trouxe aqui que são hospedeiros, né? Tanto o pensamento negativo como as emoções densas são hospedeiros. A gente tem que ver isso. É como Nós somos, né? nós somos os hospedeiros disso. Mas o que a gente hospeda? A gente hospeda coisas, né? Seres, energias. Vamos começar a olhar esses pensamentos e essas emoções que geram sofrimento em nós como monstrinhos, né, que estão hospedados em nós. Mas o que a gente faz quando a gente está com um vírus, uma bactéria que está causando dor na gente? A gente não vai lá e toma um remedinho para destruir isso? Expulsa, né? Na hora. Expulsa, né? Se sua casa está infestada aí de algum bichinho, sei lá, carrapato, né? Que quem tem cachorro sabe o que é isso, né? E aí? O que você tem que fazer? Detetiza. Dulce, mas nós estamos falando de uma coisa que é impalpável. Aí é que você se engana, amor. É palpável. Sabe por quê? Pensamento é coisa. Napoleão Hill não fala? Pensamento é coisa. Pensamento é coisa. E quem não viu, né, a minha live com a Rafaela, precisa ver. Ela fala, pensamento é coisa, e isso é provado pela física. Pensamento é uma energia eletroquímica. Ela pode ser, sim, é uma coisa, é uma, é uma substância, vamos falar assim, que faz você pensar, né? É uma coisa. E as emoções? São coisas também. Se elas podem ser medidas em hertz, são coisas, certo? Uhum. É isso. Tem cor, tem cheiro, tem. Eu sempre falo isso para as minhas filhas, gente, e isso, mas assim, de forma inconsciente, né? Eu falava, ó, esse tipo de pensamento cheira peixe podre. Sabe quando esses pensamentos, né, que geram meleca na nossa vida, né, que normalmente leva o adolescente a se deprimir. Eu sempre falei, ó, esse tipo de pensamento cheira peixe podre. Mas sem a consciência de que realmente é uma energia que tem uma frequência, que tem cheiro, e tem cor, e tem, sabe, é coisa.
E é exatamente isso. E atrai um monte de mosca para perto de você, tá? E essas moscas podem ser outros espíritos, né, que gostam dessa frequência sua, ou dores mesmo, dores, emoções, coisas negativas no seu corpo, doenças. Então, para com isso. Dulce, mas eu não consigo parar de pensar. Então, mas você pode escolher no que pensar. Começa a pensar em algo neutro. Tipo, começa a pensar, eu sempre falo a mesma coisa, tá? Mas começa a pensar assim, numa receita que você gosta. Começa a pensar em algo que você gosta. Sei lá, não é nem muito recomendado, mas se você gosta, por exemplo, de um livro, de um filme, começa a Uhum. pensar, sabe, no super-herói que você gosta, ou naquela série que você está vendo, já muda a frequência. Já muda a frequência, sabe? Mas começa a não se ligar mais em coisas negativas, porque normalmente a pessoa que está nessa frequência, ela começa a ver séries negativas, né, de depressão, que traz coisas, né, terror, né, aquelas coisas chorosas, aquelas coisas bem assim, né? Então, muda essa frequência. Começa a pensar, num passeio que você quer fazer, numa viagem, numa festa que você quer ir, ou ir na praia, ou ir no parque, ou passear com os amigos. Começa a pensar em coisas diferentes. Mas eu não tenho ânimo, eu não consigo. O que a gente fala para quem não consegue, Cristina? Finge, até conseguir. Você pode, tanto é uma ótima estratégia, né? Finge até conseguir, finge até se tornar, né? Mas também eu tenho uma coisa para te contar, cara. Você pode qualquer coisa. Qualquer Tudo, coisa cara. que você pensar, você pode. Você é muito maior, muito mais poderoso do que você jamais imaginou. Só que você está identificado com algo tão pequeno e tão distante do que você é, que você está sofrendo. Esse sofrimento nada mais é porque, no fundo, você sabe que você é grandioso e poderoso, mas está se identificando com a mosquinha que está voando em volta do cocô do cavalo do bandido. Então, vou parar. Chega de patetice. Vamos parar com isso? Vamos. Ser poderoso, imortal, criador de realidades. Vamos parar com isso. É isso. É isso Por aí. hoje, bom, já me exaltei. Beijo para vocês. Beijo, Dulce. Boa Obrigada. semana, uma semana maravilhosa, um agosto fenomenal, sensacional, maravilhoso. Agosto é o meu mês. Beijo. Beijo para vocês.